Povo abençoado de Deus, Pai do Senhor Jesus. Evangelho escrito por João, capítulo de número 4, versículo de número 1 em diante, diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho. Já a respeito desses versículos que nós acabamos de ler, o texto ele é bem claro, bem explícito, em tratar, até na epígrafe fala sobre a mulher samaritana. Mas aí, no contexto, antes de Jesus tratar com ela, Jesus ele está passando por uma situação de perseguição, onde a gente percebe aqui que os fariseus estavam procurando algo para querer perseguir a Jesus e aos seus discípulos. Tanto é que eles vão falar que Jesus está batizando e fazendo mais discípulos do que o João Batista. Porque para eles João Batista era mais conhecido, o primo de Jesus era mais conhecido do que o próprio Cristo, e aí eles começam a perseguir. Tanto é que Jesus se acha na necessidade de sair da Judéia e ir para a Galileia. Mas aí nesse percurso, Jesus, por bem, acha necessário passar pela cidade de Samaria, com o objetivo de entrar na cidade de Sicar. Bom, tendo em vista que Jesus entrou nessa cidade chamada Sicar, para os discípulos e para quem acompanhava Jesus, não via necessidade nenhuma de Jesus entrar ali, naquela cidade chamada de Sicar, né? Ele pede para os discípulos buscarem comida e fica ali junto ao poço, sentado, porque ele já tinha um encontro marcado. Para os discípulos não era necessário, não havia necessidade, mas para Jesus tinha essa necessidade. Jesus já tinha um ponto de encontro marcado com uma pessoa específica, numa hora específica e num lugar específico, um lugar improvável, onde só ia nesse horário que ela foi, quem realmente não era bem com a sociedade e quem a sociedade não queria bem com ela. Então, embora que para eles, para os discípulos e para outras pessoas, para quem for entender ali os passos de Jesus, não poderia ser necessário para eles, mas para Jesus era necessário porque Jesus tinha um propósito determinado para ser feito ali naquele momento. Propósito esse de quebrar barreiras, protocolos a respeito de judeu não falar com samaritano, e o principal, levar a salvação para a vida daquela mulher. Tanto é que Jesus fala com ela, evangeliza ela, e aí fala sobre a água, que é a água da vida. Tanto é que quando Jesus dá a ela essa água da vida, ela fala a verdade sobre a vida dela. A prova de que ela bebeu a água da vida, que recebeu a água da vida, é quando ela expõe a verdade de que não tem marido. E Jesus diz, falaste bem. Ou seja, a água da vida já tinha entrado nela e feito mudança na vida dela, expondo ali a verdade. Mas aí o ponto-chave que eu quero entrar aqui no detalhe, não é nem a vida da mulher, nem a situação da água, não. É a situação da necessidade. Então, tem coisas que para você não parecem ser necessárias, mas no olhar de Jesus é necessário essa mudança, é necessário Jesus entrar nessa situação, é necessário Jesus salvar, é necessário Jesus curar. Então, receba esta reflexão da palavra de Deus nesta manhã, que ao que os teus olhos não parece necessário, aos olhos de Jesus é necessário. E quando ele se acha necessário algo, é porque ele vai fazer, é porque ele vai entrar em ação e vai transformar, vai mudar e vai operar um milagre. Então, o propósito desse versículo nessa manhã é isso. Para você não é necessário, mas para Jesus é necessário fazer.